Salve, salve, mulheres do planeta! Eu acho que vocês devem pensar assim, ela chega aqui sempre, sempre feliz. É verdade, eu chego aqui sempre muito feliz. E por que isso? Porque eu adoro a minha profissão. E hoje também nós vamos falar aqui sobre profissões. Aliás, eu fiz um estudo durante essa semana e somente nos últimos 50 anos, mais de 100 profissões desapareceram. E hoje eu tenho aqui comigo uma mulher que é incrível, e é uma mulher açoriana, e é uma mulher que tem um histórico de vida, que aliás, todas as vezes que nós nos encontramos, já é conhecida minha, eu fico sabendo uma partezinha da vida dela. E claro, eu não sou boba, eu trouxe logo aqui no Planeta Mulher para partilhar com vocês, porque é isso que nós gostamos, histórias que inspiram, histórias que trazem alegria pra gente. Mas antes, Planeta Mulher começa a perguntar, o que será isso? Bem, eu já tive algumas respostas, que pode ser um pé de meia, um pé de mesa, ou então pode ser um lugar para colocar as canetas. Também já me disseram que isso aqui pode ser um enfeite para colocar em cima da mesa ou em algum lugar em casa. Só que não é. Mas quem vai falar isso é a minha entrevistada que eu tenho aqui agora, é a nossa Ana Soares. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Feliz mesmo de recebê-la aqui. E eu também. Até porque a Ana tem uma história incrível e já trabalhava com esse instrumento aqui, com esse material aqui, há 52 anos atrás. Que história é essa, Ana? Tinha 12 anos, portanto, eu comecei a trabalhar com 12 anos, acabei a escola com 10 e depois comecei a trabalhar com 12, a cumprir horários, claro. A cumprir horários com 12 anos. Sim. Das 9 ao meio-dia e depois da 1 até às 6 da tarde. Portanto, era o horário da loja, antigamente. Trabalhei numa sapataria. Uma sapataria. Já começa aqui a ter algumas pistas do que é isso. Você que está aí em casa, já começa a pensar, você já conhecia alguma coisa tipo essa? Fala pra gente, escreve pra gente aqui, que a Ana daqui a pouco vai desvendar. Trabalhava muito com 12 anos, mas como é que a Ana consegue um emprego aos 12 anos? Porque foi assim, a minha família, nós fomos sempre de uma família muito humilde. Pronto, não passámos necessidades, mas havia certas necessidades. Nós, desde muito nova, gostei sempre de trabalhar. Aliás, os meus irmãos todos. E o meu pai, grande homem, porque naquela altura não se podia trabalhar novinhas, porque eram mulheres, mas o meu pai nunca ligou a nada disso. O meu pai apostou nas filhas. Não era porque eu precisasse das filhas trabalhar para ele, porque ele era alfaiate e ele ganhava o seu dinheiro, portanto não era por aí. Pronto, ele notou que a gente éramos trabalhadoras e gostávamos de trabalhar, e que gostávamos de trabalhar. Já era um homem muito à frente nessa época, né? Muito à frente, meu pai era muito claro. A gente era tudo ao meu pai, mas ele achava que as mulheres deviam também ter o seu espaço, os seus trabalhos, o seu poder económico. Sim. Meu pai já falava mesmo disso. Como é que seu pai já faleceu? Já faleceu. Como é que seu pai chamava? Álvaro. Por mais homens como o senhor Álvaro. Cada vez mais a gente percebe isso no nosso mundo, não é? As pessoas que valorizam os outros, que valorizam as mulheres, que valorizam as minorias e respeitam mais que tudo. Sim, porque atualmente ninguém manda filhos trabalhar com essa idade. Pois não. Ou porque é exploração infantil, que tem que deixar aqui dito. Não é exploração infantil. Eu agradeço muito aos meus pais, mas mesmo hoje sou a mulher que sou, devido aos pais que tive. Porque se eu tivesse ficado em casa até aos 18, 19, 20 ou 20 e tais, porque a minha idade já se empregavam, era a partir dos 18 anos ou mais. Sim. E hoje não era a pessoa que sou. Era um outro cenário, né, Ana? Sim, completamente. Eu acho que uma outra geração trazia muito para a vida prática o trabalho e com isso aprendia muito, era uma oportunidade enorme de construir uma vida. É engraçado que você fala sobre o seu pai, realmente aqui no nosso instrumento, que ainda não foi decifrado o que é, tem o nome do seu pai. Isso então já foi do seu pai ou da sua mãe? Foi da minha mãe. Ok. Só que o meu pai ofereceu à minha mãe. Isso devia ser caríssimo quando comprou? Pois, devia ser isso, então preços não posso precisar. Mas depois, na altura que o meu pai ofereceu isto, ele fez a questão de pôr aí o nome dela e o nome dele. Está aí Carolina de Jesus Fernandes Esteves, as iniciais, e embaixo Álvaro. Muito bem. Então, será que já está na hora da gente desvendar? Pode desvendar à vontade. É? Pode. Então, Ana, o que é isso? Que instrumento é esse aqui? Isto é um copo de arrojar
que se arranjava as meias. Não é de arranjar meias, porque atualmente não se arranja. Era o suporte onde nós ponhamos as meias de vidro, que só havia meias de vidro, ou mousse também, e nós utilizávamos esse copo. Não sei se tinha outro nome, mas para mim foi sempre um copo de arranjar meias, e era neste copo que a gente arranjava os fios a meias. Com 12 anos, a Ana já costurava e arranjava as meias. Engraçado que a Ana estava a me dizer que chegavam pessoas com sacos e sacos de meias. Isso. Não era toda gente que tinha meias finas naquela época, as meias de vidro, que era de uma classe um pouco mais alta. Sim, não é? As senhoras que ainda atualmente tem a dona Ana Rocha Alves, que eu arranjei muitas meias para ela, que ainda é uma senhora viva, com 90 e tais anos. Quer dizer, foi a minha primeira profissão, foi das coisas que eu também gostei muito. Foi uma oportunidade muito boa que me deram e eu também gostei muito de o fazer. É um trabalho muito miudinho. É preciso que as pessoas entendam que isto não era um trabalho qualquer. Nós tínhamos que utilizar de meias que não era preciso, já estavam todas danificadas, nós tirávamos o fio, punhamos numa agulha e Meu Deus, é impensável isso hoje na nossa realidade. Não é? Depois protegíamos os fios com a agulha e o outro fio de outra meia mais velha. Sim. E depois com uma agulha própria havia a máquina elétrica já de pedal, mas acontece que a maior parte das vezes nós tínhamos que ser manual, porque vinha larguras enormes, às vezes até mais largas que o copo. E depois tínhamos que pegar com o fio um por um. Isso é mesmo inacreditável. Quanto tempo? Você lembra quanto tempo demorava para costurar, para arranjar uma meia? Olha, e para eu dizer a verdade, eu não posso precisar o tempo. Era todo dia ali? Mas era uma coisa que eu fazia normalmente. Se calhar também depende de como estavam essas meias, umas menos, umas mais, com certeza, não é? Sim, havia umas então terríveis. Pois claro. Havia umas muito difíceis, mas nós não podíamos dizer que não arranjávamos, porque as pessoas tinham necessidade, mesmo que fossem com melhores possibilidades, com outras coisas, tudo bem, mas tinha que se arranjar, porque as pessoas iam ali porque precisavam. E isso também era mais para aquelas senhoras da sociedade que chegavam lá com aquilo tinha que ficar muito perfeitinho. Também antigamente até nem sequer havia possibilidades de qualquer pessoa de comprar meias de vidro. Se calhar vinha da América. E autênticas. Aquilo ficava autêntico. Ninguém andava que elas tinham sido arranjadas. E levava uma costurinha muito fininha e a gente tentávamos fazer a costura acima da saia da pessoa que também não usava saias muito curtas. Sim. Também havia a possibilidade de nós fazermos a costura para segurar os fios abaixo do joelho. Ok. E às vezes a gente já ia à meio e ela tornava outra vez a abrir. Tornava-se outra vez assim, eu não trabalho. Paciência de chinês. Tá. Ainda hoje eu tenho a mesma paciência, porque eu sou muito paciente. Nós já vamos contar a sua história, que também não é pouca coisa. Não. Mas enfim, hoje a Ana é cuidadosa com as suas meias, porque você está com a meia de vidro que eu estou a ver. Pois sou porque sai caro. Pois. Sai caro. Quando antigamente se podia arranjar por 50 centavos, agora nem há contas a fazer. Pois é. Por acaso tem muito cuidado com as meias, é assim. Tem Ana, que dou valor. Hoje, se alguém falar para Ana, vamos arranjar uma meia, você ainda é capaz de fazer? Arranjo. Mesmo? Arranjo, sim. Por quê? Se tiver a agulha própria, arranjo. Aliás, eu até se tiver muita paciência, com uma farpa de crochê mesmo muito, muito fininha, eu consigo segurar os fios. Minha mãe, isso é para a senhora que não tem paciência nenhuma. Aprenda com a Ana. Ana, você trabalha com 12 anos durante 2 anos. Isso. E essa profissão, você disse que só mais um ano já começa a extinguir, né? Já começa... Sim, completamente. Depois de me ter ausentado desta profissão, porque fui melhorar, para melhorar o meu trabalho, e aquilo, pouco mais de um ano, acabou. Já não tinha, acabou, já não tinha mais. Acabou. Já era evolução dos tempos há 52 anos aqui atrás. Sim. E a Ana muda então de trabalho. Muito engraçado, porque ela começa com 12 anos, com 14 você já se sentia praticamente uma mocinha. Completamente, eu sentia-me uma senhora. Uma senhora? Sentia-me uma senhora, eu não sabia o que era ser adolescente. Okay. Isso. Adolescente. Para mim, foi sempre uma mulher. Foi sempre uma mulher. Aliás, eu acho que o trabalho traz isso pra gente, né? Sim, eu penso que exploração infantil nunca, jamais não faz sentido nenhum, mas um trabalhinho mesmo para
criança ou voluntariado, eu acho que isso dignifica essas crianças e aprende a compreender o que é a vida. E a gente já deixa aqui também esse alerta, não é? Nós temos uma rúbrica aqui que é muito importante também, que é os antigos já sabiam tudo. E um desses ditados que nós vamos falar ainda essa semana é precisamente esse, cabeça vazia, oficina para o diabo. É mesmo. Não é? Crianças e adolescentes, se tem uma ocupação, já se fica mais maduro, já consegue perceber uma outra coisa. E isso acontece com a Ana também. Pois claro, acontece mesmo. Que deixa esse trabalho e vai para o museu. É isso mesmo? Museu de Angra. Museu de Angra. Fui funcionária há quase 47 anos. Ok. Nessa época a Ana parou de estudar. Tinha parado de estudar? Eu só comecei, acabei a primária, Sim. Comecei logo a trabalhar. E depois aos 17 anos é que fui tirar o curso preliminar que se fazia 2 anos num ano só. Portanto, já estava a trabalhar no museu. Pois é isso. De 14 aos 17, estava sempre a trabalhar e parou de estudar. Sim. De novo, eram outras épocas. Outras épocas. Não é? Outras o trabalho é que era o principal de estudo. Porque os pais também não tinham possibilidades. O meu caso foi, por acaso a professora primária alertou o meu pai que ele fizesse os possíveis de me dar... Para você estudar porque era inteligente. Mas acontece que os meus pais não podiam. Eu continuo sempre a dizer, não critico os meus pais por isso. Eu fui uma jovem muito feliz. Sim. Não critico por isso, desde o meu rico pai. Não. Sabe, Ana, eu recebi uma frase esses dias, alguém mandou para mim para as nossas redes sociais, pelo Facebook, que me faz todo sentido, e se calhar você vai concordar comigo. Nós não somos quem nós queremos ser, nós somos o que nós conseguimos ser, não é? Então os nossos pais dão pra gente o que eles conseguem ser, não é? E está tudo relacionado com a sociedade da época, com o tempo, com a questão econômica. E nesse caso, te deu muito, te deu dignidade para trabalhar, né? Então, começa a trabalhar, está a trabalhar no museu. E a Ana trabalhava com o quê? Quando eu iniciei para o museu, comecei a fazer limpezas. Portanto, entrei com a categoria de servente. Portanto, fazia limpezas no museu, que não é nada fácil. Não. São aqueles salões enormes. Onde um prédio enorme, né? Tudo. Só que a gente fazia tudo. A gente não havia máquinas. Quando eu comecei a trabalhar, dava-se cera, lavava-se o chão de joelhos, dava-se cera de joelhos, até a cera ter de brilho, nós dávamos 3 passos. Primeiro limpávamos a cera velha com o petróleo, depois a seguir dávamos a cera, depois puxávamos com uma escova de piaça, umas todas direitinhas, e depois é que passávamos um pano de lã, neste caso até era blusas velhas. Reclama do seu trabalho. Continua, Ana. Portanto, limpávamos e depois ficava ali aquele chão ali a brilhar, que consolava. Por exemplo, quando eu fui para o museu já havia o aspirador. É engraçado. Aquilo era um sucesso, né? Era um sucesso. Para mim foi... Pois claro. Olha, eu vou contar a história mesmo do aspirador, porque para mim essa história ficou marcada no início da minha vida no museu. Mandaram aspirar uma cela, quando eu cheguei lá. Sim. E que trabalhei com o Dr. Batista de Lima, foi um grande diretor, grande homem. E ele, pronto, mandaram-me aspirar. O que é que eu fiz? O aspirador era assim e tinha o tubo. Só que eu não sabia como é que se trabalhava, peguei foi na parte grande para aspirar. E o tubo a aspirar uma perna. Depois eu comecei, não, isto de facto é esta parte de baixo. É para ver que nós também tínhamos a nossa ignorância, nem tudo, a gente não sabia, mas aprendemos muito, aprendeu-se muito. Em todas as áreas, né? Desde a limpeza até o costurar meias, em todas as áreas nós temos que evoluir, mas tudo, eu passei, de facto, eu fui uma mulher muito feliz no museu. Eu lutei muito para nunca sair do museu. Tive outras oportunidades, outras ofertas de emprego, mas eu adorava o museu. Adorava aquelas coisas antigas. Ai, como eu te entendo. Eu usava uma farda. Sim. Eu adorava a farda, eu adorava aquela bata que a gente usávamos. Quando chegava a hora de que éramos chamadas para fazer as visitas, eu adorava vestir aquela bata. E muitas vezes com as mãos... Era aquele orgulho do trabalho, né? Com as mãos muito sujas de cera. Nós punhamos a mão nas algebeiras para depois irmos aos visitantes. Às vezes nem dava tempo de lavar as mãos. Olha, que isto é trabalho duro. É trabalho duro, sim, mas continuo sempre a dizer, adorava. E ainda tem um pormenor, que a Ana trabalhava durante o dia todo e ia estudar à noite. Sim, ainda fui estudar.
Você estava me dizer aqui agora na pré-entrevista que a Ana saía e às vezes não dava tempo nem de comer nada, ia correr para a escola. Nada, saíamos perto das 7 horas, as aulas começavam às 7, até às vezes chegava à escola industrial, quando já estava a tocar para a entrada. Eu ia às 7 horas e só saía às 11h30 da noite. E quando chegava àquela hora, o meu pai ia-me buscar à escola. Com esta De novo, idade. esse pai uma figura mesmo. Meu pai era uma figura. De força. A minha mãe era uma fonte da natureza, mas o meu pai foi uma pessoa que eu perdi na vida que me custou muito. Sim. Foi muito, muito. O meu pai era tudo. Meu pai era um trabalhador, meu pai era amoroso, meu pai era tudo o que uma filha gosta. Era um pilar, não é? Um grande pilar. E também essa primeira sua profissão até lembra um pouco o que ele veio, porque ele era alfaiate. Não é? Uhum. A Ana traz aqui alguma coisa dele. Sim. Nós tivemos, e também estive numa costureira para aprender a fazer costura. Sim. Ainda comecei a fazer costura, mas nós, às vezes, de facto, nevoinhas são terríveis. Só porque a costureira mandou-me usar a agulha no fundo do dedal, o meu pai mandou cortar o fundo do dedal, porque nós trabalhávamos, os alfaiates não trabalhavam no fundo do dedal. Sim. Era sempre com o dedal próprio. E eu fiquei muito triste, olha, e comecei-me a desembotar. O caminho é outro. Ainda bem que deixei a costura, porque senão também era mais uma coisa para cima de mim. Eu sei muita coisa na minha vida, pois acho que já basta. Isso aqui tinha que ser 3 entrevistas, mas assim é bom que depois você volta. Então, a Ana estuda e trabalha, e já estava, boba que não é, já estava de olho em outra situação. Sim, completamente. Subir de cargo no museu. Sempre. E foi o que aconteceu. Sempre. Eu fui depois, em 1977, fui para auxiliar de limpezas com funções de guarda. Uhum. Fazia-se tudo, ali fazia-se limpeza, eu fechava o museu, juntamente com o guarda. Okay. Fechava o museu todo, às vezes de inverno muito escuro, e a pessoa, aqueles salões, metia respeito. Sim. O museu mete respeito. Mete respeito porque... Pela instituição que é, pelo prédio que valor, é, pelo valor que é. Os valores que está ali dentro, que nós temos que ser muito responsáveis. Até mesmo quando íamos acompanhar as visitas, tínhamos que ter muito cuidado. Pois muito claro cuidado, que sim. Porque tinha ali peças à vista. E aí você foi para qual cargo? E depois fui para Contínuo. Veio a lei orgânica dos museus de Angra, que acho que foi em 1988, supostamente, e depois fui para Contínuo. Aí a Ana, que é incansável, já tinha estudado durante a noite, trabalhava durante o dia e pensou, isso é pouco para mim. Típico das mulheres fortes, não é? E ela trouxe isso do pai e da mãe. Então, o que ela faz? Vou fazer bolos, não é isso? Isso. Mas ainda, para me tornar mais forte, ainda, e para não ficar parada, inscrevi-me no sindicato. É uma força da natureza. Para me dar a oportunidade de fazer formação. Ok. Porque sem isso eu não podia fazer formações... Visionária, né? Para superiores carreiras. E então, fui. E na altura que eu fui ao concurso depois para a secretária da Atelógrafo, foi o último concurso de secretários, acabou aquela categoria. Uhum. Mas havia vaga no museu e aquela vaga para mim era mesmo para mim, era só uma. E aquela vaga tinha que ser para mim, mas eu concorria em geral. Okay. E ainda tive que fazer, depois disto tudo, ainda tive que fazer portanto, umas provas de português e de matemática. Uhum. Ainda temos que fazer isto, veio há cerca de 2 horas, que também tinha que se ter o aproveitamento, senão para ficar para ter possibilidade de subir na carreira, para ficar como fosse o 9º ano. Ok. Como fosse o 9º ano, porque sem o 9º ano... E assim foi. E fui para o oficial. E foi para o oficial, sim. Oficial. Fazendo seus bolos à noite, porque trabalhava durante o dia. Sim, e depois chegou uma altura, fui à América, aos 22 anos. Okay. E quando cheguei à América, fiquei encantada. Deixa eu só te interromper. Ela conta essa história, aí eu já estava a pensar, bom, aqui ela já tinha 55 anos. Não, ela ainda tinha 22 anos depois de ter feito isso tudo. 22 anos. O exercer 2 profissões sempre, Ana, o que te trouxe? Que mulher te transformou? Uma mulher rica. Uma mulher rica. Sou mesmo muito rica.
sou feliz e sou muito rica. Aliás, todas as vezes que nós nos encontramos, aquilo é tanto abraço, é tanta alegria, é tão feliz. maravilhoso ver gente assim, Ana. Eu sou mesmo feliz. Passei fases tristes na minha vida, porque a doença é uma das coisas que complica muito. Sim. Mas tenho ultrapassado tudo isso, portanto, não é por aí. Eu, aos 22 anos, quando fui à América, fiquei encantada com aquelas formas, com aquelas decorações de bolos, porque eu sempre gostei muito dessas tipo Gastou o dinheiro todo nisso? Fiquei louca. Pois quando claro. Quando vim para cá, trouxe umas pequenas coisinhas. Sim. E a partir daí comecei a fazer uns bolos para as minhas colegas, para as filhas, para os batizados, das meninas que iam nascer. O primeiro bolo batizado, até posso dizer que esta instituição ainda está muito ativa, que é o Tony's Bar. Foi para a Dora, falecida, para a menina dela, a Mónica. Portanto, foi o meu primeiro bolo de batizado. Você ainda lembra? Que ano foi isso, você lembra? Como? Que ano foi isso? Pois ela já está com há cerca de 30 e tal anos, portanto, já está a ver. Foi, e muito engraçado que muitas pessoas, eu nunca entrevisto uma pessoa sem fazer uma pesquisa ou conversar com umas com outras. E muita gente te conhece de várias ocasiões diferentes, não é? Essa dos bolos, esses dias eu falei, eu vou entrevistar a Ana e tal, e mostrei sua foto no Facebook, ela, essa senhora fazia bolos. E outras pessoas, eu nem sequer sabia que ela fazia bolos. E as outras, mas ela não é catequista? Ok. Então isso também é muito importante, ser várias pessoas numa só, Ana. Pois eu acho que sim, eu não conseguia ser mais que o que eu fui. Eu fui o necessário para mim, para me sentir bem e também para me ajudar na vida. Para me ajudar na vida. Fazer por si e pela sua família. A minha família, quando quando eu parti para fazer bolos, foi mesmo isto. Foi para me ajudar na vida. Porque eu tinha feito uma casa e só tive uma filha. Sim. Que por acaso é uma belíssima filha. Uma não, tive duas. Só que tive um nado morto. Ok. Não foi um aborto, foi mesmo um nado morto. E porque a minha filha, quando diz que ela é filha única, ela diz que não, a minha mãe teve uma filha. Pois é. Por isso tive a opção e estou muito feliz. Por isso não é por nada. E conheci na vida dos bolos, fora o museu, porque eu também fui delegada sindical há 16 anos. Fui delegada sindical há 16 anos. E aí você tinha quantos anos? Aí já tinha 50. Não. 30? Não, delegada sindical aí à volta dos 30. Ok. Fui delegada sindical, 16 anos, sim. Com os 30 é porque depois o acidente de trabalho tive aos 48 anos e depois tive que desistir. Disse mesmo que queria desistir de delegada porque não estava ativa no trabalho. E aí como é que se vive uma mulher que domina a sua vida, que organiza praticamente todo o seu cotidiano, tem um acidente de trabalho? Muito duro. Essa foi a pior fase da minha vida. Foi mesmo muito doloroso. Aos 48 anos, eu caí por umas escadas abaixo. E fiz coisas muito complicadas de saúde. Fiz um traumatismo craniano, isto já é o primeiro passo. Fiz rupturas na medula, na parte da cervical. Fiquei com sequelas para o resto da vida, mas não é isto que não me faz viver. E depois foi muito duro porque tive que deixar os meus bolos. Pois, e depois disso veio uma sequência de situações complicadas, né? Perdi duas coisas que eu mais adorava. Ser funcionária do museu, que fui sempre funcionária do museu. Mas já não trabalhava no dia a dia, mas não trabalhava porque estava de baixa. Foi muito dependente do meu marido. Pois. Tinha às vezes que esperar o meu marido chegar do trabalho e às vezes ele até vinha à meio, mais uma vez o meu marido foi o meu suporte, ele vinha à meio, tinha possibilidade de ser trabalho para me vir ajudar. Pois. Há uma coisa que eu precisava, ajudar-me a lavar. Chegou a ficar hospitalizada? Não fiquei. Vim para casa. Por acaso não fiquei, mas em dúvida dos médicos naquela altura. Sim. Mas felizmente que vim para casa, porque vim para o meu ambiente. Pois é isso. Estava muito bem tratada, porque tinha o meu marido, que era o meu grande suporte, estava sempre ao meu lado e ainda bem, porque o hospital não é como nas nossas casas. Como a vida não é linear, tem uma parte ruim, muito triste, foi a fase mais difícil da Ana. Difícil. Mas a Ana veio então aqui numa outra perspectiva. Percebe que sua filha vai estudar fora, foi para fora, e isso também te deixou um pouco mais embaixo e você pensou, não é aqui que eu fico, não foi assim? Completamente. E aí o que você faz? Foi muito duro. Ela quando foi, a partir do acidente de trabalho, e depois da minha filha ter ido para a universidade, foi o fim da minha vida.
supostamente parecia meu, que era o fim da minha vida. Isolei-me completamente, isolei-me, depressões atrás de depressões, deitada de cama, sempre sem querer me levantar, só médicos, fisioterapias, assim sucessivamente. Só que depois a minha filha foi estudar e tive as grandes alegrias. Foi o curso dela, depois assim ela a casa, depois dá-me o primeiro neto. Aí foi só alegria. E eu a partir daí, olha, mas eu tenho que dizer como é que eu ultrapassei isto. Foi assim, o primeiro tempo foi muito duro. O dia que a minha filha saiu de casa, mesmo a saber que ela não voltava mais, que ela está em Ponta Delgada, em São Miguel, ela nunca mais voltou, há 19 anos que ela se foi embora. Eu fiquei um bocadinho revoltada também, revoltada. A minha menina era a única menina que eu tinha. Não é? A minha menina foi-se embora, mais uma coisa que tinha perdido. Não é? Mas o trabalho. E não há uma relação mais forte do que uma mulher e um filho? Não há. Não há. Não há. É o melhor que a gente tem. É. O melhor que a gente tem. É o amor mais forte, mais intenso, que nos dá força para fazer tudo. Sim, ela é o meu orgulho. Não é? Ela é o meu orgulho. Como é que ela chama? Ana de Fátima. Okay. Eu sou Ana Maria, ela chama-se Ana de Fátima. Que engraçado. Nós tratamos por Anitta, desde pequenina. E a sua fase como catequista também? Esta foi Catequizou muitas crianças aqui nessa ilha. Sim, eu tive à minha conta, mais um outro colega, 23 crianças, velhas até à primeira comunhão. Okay. Portanto, já tinha dado catequista quando era adolescente, mas não tem nada a ver, que dar catequista depois de velha. Pois é. Que não tem nada a ver. Aliás, você deu mais nova e depois deu depois de aposentada. Foi quando nós éramos catequistas juntos. Sim. Não é? Ainda estava, foi na altura que eu ainda estava em casa. E depois, e tive que dizer assim, foi na altura que eu olhei para o espelho, banhada em lágrimas, depois do nascimento do meu segundo neto. Eu olhei para o espelho e disse, basta, Ana, acaba com essas lágrimas. Tu és uma mulher tão feliz, tu tens tudo para seres feliz. Por que cá está-me atrasado com essas lágrimas? Não, acabou-se. Chorar com grandes razões, com alegrias não se pode chorar, também se chora. Sim. Mas é lágrimas diferentes. É engraçado, Ana, que as pessoas que são muito fortes, eu noto um padrão. E esse padrão é o querer viver, é o querer estar feliz. Em que nível isso está presente na sua vida? É mesmo. É uma realidade? É uma realidade. E eu, às vezes, parecia-me que não era uma mulher forte. Parecia-me que não tinha coragem. A gente duvida, né? Eu duvidei muito de mim e ainda hoje a minha filha diz, mãe, tu eras uma mulher tão forte, como é que a mãe conseguia vir do trabalho? Às vezes chegava a casa perto das 8 horas da noite, quando ia trazia do conservatório, porque ela esteve no conservatório. E chegava a casa e despia uma roupa e vestia outra, ia logo para a cozinha, às vezes só comia mesmo de pé, para fazer aqueles bolos. Eu cheguei a ter mais de 30 bolos no fim de semana. Isso é uma loucura, não é? Muito, mas eu adorava. Os meus bolos. E aqui não havia hoje a informação que a gente tem pois hoje. É isso. Nem os materiais que se tem hoje. Quer dizer, se calhar você ainda é da época do livrinho de receitas. Sim. Então não, sim, também já foi. O livrinho de receitas, e tinha a possibilidade da minha família estar na América e mandar-me tudo o que eu precisava de lá. As formas, as revistas, não havia nada cá. Agora, quem trabalha nesta vida está-se consolando. Não é? Sim, a gente às vezes olha para o que está acontecendo e a gente pensa, tá tudo tão mais fácil. Não sei se você tem essa perspectiva em relação a uma época, não é? Está tudo mais fácil, mas as pessoas fazem as coisas tão difíceis. Pois tudo parte do ser humano, não é, Ana? É difícil. Minha querida, lembra que no início da entrevista eu falei que nós precisávamos de 3 programas? É porque o nosso tempo acabou. Olha que tristeza. Não tem que foi tão rápido, não foi? Foi rápido, mas foi bom. Foi bom. Foi muito bom. Eu agradeço imenso a vossa entrevista, porque às vezes é muito bom a gente também transmitir para as pessoas o que a gente passa e que a vida não é fácil. Interessa é chegar à minha idade, aos 64, e dizer assim, sou feliz. Benditas e sábias palavras. Querida Ana, muito obrigada por ter vindo aqui partilhar a sua história. Eu que agradeço mesmo. Muito obrigada. Muito mesmo. Termino o Planeta Mulher, claro, como é que eu vou terminar triste hoje? Não é possível. Termino feliz. E, sobretudo, eu termino também mais forte. Eu confesso que eu estou a passar aqui por uma fase um pouco menos, mais desafiante da minha vida. E depois que eu ouço histórias como essas, eu vejo que
A vida é mesmo uma peleja, como diz lá no Brasil. É mesmo uma luta, às vezes é mais cansativo, mas vamos embora, passinho a passinho, até um dia a gente chega lá. Mas o mais importante da gente chegar lá é a gente ter coragem e a gente ter orgulho do nosso trajeto. Fique bem, fique conosco, até o próximo Planeta Mulher.